graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os meus amados irmãos. Mais uma vez aqui nessa live, queridos, começando para orarmos ao nosso Deus, lermos a sua palavra rapidamente para nossa meditação desta sexta-feira, pandemia da palavra. Glória a Deus. Alguns instantes aqui para saber quem vai se conectar, quem vai estar participando aqui com a gente. Os irmãos podem sinalizar, ver se o som tá bom, se os irmãos estão conseguindo ouvir. Glória a Deus. Eu quero começar de uma forma diferente hoje. Quero começar orando a Deus. Só quero agradecer nesta oração, porque Deus é bom para com a nossa vida. Ele tem sido fiel e tem nos abençoado muito. Nós vamos orar. Queria pedir rapidamente para você fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o nosso Deus. Depois eu vou deixar aqui 4 versículos para meditação de cada um. E o Espírito Santo vai se revelar através desta palavra. Pai bendito, nós nessa hora queremos somente te agradecer por estar nos sustentando, por estar nos mantendo de pé. Te agradecemos pela proteção, pelos livramentos. Te agradecemos pela tua guarda, pela tua providência. Te louvamos e te adoramos na certeza de que tu tens dias melhores para as nossas vidas. Recebe, Pai amado, a nossa adoração nesta noite, que tu possa continuar agindo e trabalhando de uma forma poderosa. Pai eterno, continua, meu Deus e meu Pai, sendo exaltado nas nossas vidas. Tu és o Criador de todas as coisas, tu és o Pai das luzes, tu és soberano, tu controla a vida de todos, está no comando de qualquer situação. É por isso que nós nos ajoelhamos aos seus pés, é por isso que nós nos humilhamos na tua presença e sabemos que não existe nenhum outro Deus além de ti. Um Deus que tem zelado pelas nossas vidas, um Deus que tem demonstrado o seu amor incondicional, um Deus que tem nos abençoado de sobremaneira. Continua olhando, Pai amado, não só para a minha vida, mas para a vida de todos aqueles que querem ter um compromisso maior contigo, que estão buscando a separação deste mundo. Eterno Deus, que o teu nome venha aparecer a cada dia mais, que o teu nome seja engrandecido e que nós possamos a cada dia estar fazendo o teu querer e fazendo a tua vontade. É a oração de agradecimento que fazemos nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. Amém? Amém, igreja? Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler uma passagem bastante lida, bastante conhecida também dos irmãos, mas é um texto
onde todas as vezes que nós lemos, Deus ele fala de uma forma diferente. Aqui em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e enchiam-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? Esse texto faz parte de uma das façanhas que Jesus fez junto com os discípulos, aonde ele vai apaziguar a tempestade. Nós usamos esse texto para poder fazer associação com as tempestades da vida. Num daqueles dias, Jesus entrou no barco junto com seus discípulos, e aí Jesus vai dar uma ordem: passemos para a outra banda do lago, que esse lago aqui era o lago de Genezaré, também conhecido como o Mar da Galileia. Pois bem, irmãos, é interessante que Jesus sobe no barco junto com os discípulos e Jesus ele vai adormecer. Eu acredito que Jesus dorme na polpa do barco devido à sua humanidade, devido ao seu cansaço físico, que eram muitas pessoas que Jesus atendia na época, muitas necessidades para poderem ser supridas. Então eu acredito que depois de alguns dias, de alguns meses, Jesus ele se enfada e aí ele vai dormir com uma facilidade muito grande. O próprio ambiente em cima do barco já é propício para poder proporcionar uma facilidade para se pegar no sono. Isso acontece com Jesus. Jesus ele sobe no barco, a Bíblia diz que ele vai dormir e assim que ele dorme vem automaticamente uma tempestade. Parece que é uma cena de filme, mas as coisas acontecem assim na nossa vida. Quando nós estamos bem, parece que tudo está bem ao nosso redor. Quando nós estamos mal, parece também que tudo dá errado. Parece que nada dá certo. É só nós estarmos acomodados, é só nós estarmos numa situação um pouco mais confortável para podermos abandonar aquilo que no outro momento nós não estávamos acostumados a fazer. Se num outro tempo nós líamos a Bíblia, nós orávamos com regularidade, quando vem um momento de bonança, nós vamos nos acomodando e a tendência é nós irmos relaxando, né? A tal ponto de pararmos de fazer aquilo que é mais importante para ser feita. Quando vem a tempestade, então, uma tempestade de vento, a água começa a cair por dentro do barco, os discípulos se sentem ameaçados mesmo com a presença de Jesus. E aí eu queria que nós pudéssemos pensar que a tempestade pode vir na nossa vida
mesmo nós tendo Jesus como nosso Senhor, mesmo tendo Ele como nosso Salvador, Ele vai permitir que a tempestade venha, Ele vai permitir que passemos por algumas lutas, por algumas tentações, por algumas provações, mesmo Ele estando no barco. A tempestade vai vir. Qual é o objetivo? A prova da nossa fé. Quando os discípulos despertaram dizendo: Mestre, Mestre, nós vamos perecer. A Bíblia diz que ele vai se levantar e vai repreender a fúria da tempestade. Na verdade, o que Jesus fez era o que ele esperava que os discípulos fizessem. Quando Deus nos ensina o seu comportamento e as suas atitudes através dos evangelhos, Ele espera que nós possamos copiar as suas atitudes. Ele espera que nós possamos imitar o seu comportamento. E a Bíblia não está escrita, não está revelada por si só. A Bíblia está escrita e está revelada para que nós pudéssemos ler e pudéssemos colocar em prática tudo aquilo que ele deixou como exemplo para as nossas vidas. Ele vai repreender, e é isso que nós precisamos fazer quando nós percebermos alguma situação que esteja fugindo ao nosso controle. Nós temos que fazer uso dessa ferramenta, dessa arma espiritual. Você tem uma arma poderosa nas suas mãos. Você precisa acreditar na autoridade espiritual que Deus lhe deu. Você precisa colocar sua fé em ação e não precisa de nenhuma outra pessoa, porque existe uma aula que nós aprendemos no seminário, e essa aula chama-se O Sacerdócio Universal de Todos os Cristãos, e nessa aula nós aprendemos que cada cristão é um sacerdote diante de Deus. Nós não precisamos mais de intermediários para podermos falar com Deus e para Ele também poder se comunicar conosco. Ele já nos deu então essa ferramenta, que é a autoridade, que é a sua palavra, que é a fé. E aí a gente pode fazer uso desses elementos para poder agir no mundo espiritual como ele fez. Os discípulos poderiam muito bem repreender a fúria da tempestade sem incomodar o mestre, porque ele estava ali descansando. Mas como eles se sentiram inseguros, como veio o medo, como veio o temor, como veio o pavor dominando as entranhas de cada um deles, e aquilo ali foi crescendo e eles foram perdendo o controle da situação. É lógico, ninguém é super-homem. Às vezes podemos nos aproximar de perder o controle da situação, mas se estivermos sendo direcionados por Deus, né? Se estivermos sendo guiados por Ele, certamente Ele vai conseguir nos ajudar a fazer uso daquilo que Ele já concedeu na nossa vida, e muitas das vezes nós nem sabemos que temos, muitas das vezes nem sabemos usar, mas Ele vai nos capacitar para que na hora certa possamos repreender a fúria de qualquer vento, a fúria de qualquer tempestade. E o vento e tempestade são símbolos de lutas, são símbolos de dificuldades, são símbolos de perseguições, são símbolos de barreiras que podem atravessar o nosso caminho e podem nos impedir, né, de termos a transformação que precisamos, pode nos impedir de estarmos prosseguindo para o alvo, pode nos impedir de estarmos andando para frente. Então a revelação nessa noite é que depois da tempestade, olha o adjetivo no final do versículo 24, vem a bonança. Mas a bonança só virá depois que nós repreendermos a fúria da tempestade. E é isso que nós vamos fazer. Jesus, depois que controla a situação,
e mostra para eles que quem está no controle é Deus, que quem manda é Deus, inclusive nas leis da natureza, Jesus vai perguntar: aonde está a vossa fé? Jesus está perguntando para cada um de nós aqui nesta noite: aonde está a nossa fé que não tem entrado em ação e nós temos perdido batalhas, nós temos entrado em situações que têm trazido complicações, nós temos passado por algumas dificuldades que era para nós não estarmos mais nelas, mas ainda nos encontramos porque falta atitude, porque falta liderança de nós mesmos diante dessa situação para controlarmos este caos, para darmos uma palavra de comando. E aí, eles temendo, eles vão se maravilhar e eles vão fazer uma pergunta em cima da pergunta de Jesus: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Existe uma palavra que eu queria que você anotasse e guardasse no seu coração essa definição. Nós somos seres humanos, nós podemos errar algumas vezes, a nossa fé pode falhar, nós podemos passar por situações onde ele vai demonstrar a nossa limitação e vai mostrar que precisamos mais e mais dele. E é isso que ele quer. Mas essa palavra é inabalável. Inabalável significa nada daquilo que vem de fora vai destruir aquilo que está dentro de cada um de nós. Portanto, podemos passar por algumas tempestades, e essas tempestades exteriores não vão destruir aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de nós. Um coração puro, um coração sincero, um coração temente a Deus, um coração íntegro, um coração reto, um coração que se desvia do mal, que são as mesmas qualificações que Jó tinha diante dele. Melhor, irmãos, do que nós termos títulos de apóstolos, é nós estarmos servindo a Deus no seu reino, aonde os discípulos queriam ter evidência por serem um dos 12 apóstolos de Jesus. Jesus estava querendo dizer para eles que na hora da tempestade, as titulações humanas, principalmente, não valem de absolutamente nada, porque ter estudo é bom, é importante, ter título é bom, mas nada disso serve, né? Nada disso é aproveitado no mundo espiritual, né? E quando nós falamos de mundo espiritual, é nós desenvolvermos essa fé inabalável, independente do que nós estivermos passando, né? Porque os ladrões de paz, eles existem à torta e à direita, né? Se nós entrarmos aqui na rede social, se nós começarmos a nos relacionar com pessoas, principalmente com o ser humano, que é uma obra inacabada, é uma obra em construção, né? É uma obra tosca, né? O ser humano é uma obra tosca que precisa ser lapidada por Deus, principalmente aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer a Jesus, de aceitá-lo como Salvador da sua vida. Essas pessoas, elas ainda são pedras toscas, pedras que precisam serem trabalhadas por Deus, assim como eu e você éramos no passado. Éramos pedras toscas, éramos pedras aonde fomos sendo lapidados pelo escultor da obra, e ainda estamos sendo aperfeiçoados por Deus,
ainda estamos sendo abençoados por Ele, e assim vai continuar sendo e existindo até aquele grande dia. Então, se nós não estivermos atentos à sua voz, se nós não estivermos obedientes aos seus mandamentos, se nós não desenvolvermos a cada dia mais uma consciência pura e plena do Evangelho da verdade de Jesus, ok? Com certeza as tempestades da vida e as tempestades espirituais nos engolirão e nos impedirão de estarmos alcançando os propósitos que Ele separou para cada um, ok? Propósito nada mais é do que eu saber por que eu faço, né? Propósito é você estar aqui nessa noite, participando dessa live, ouvindo a palavra de Deus, porque você sabe que toda sexta-feira à noite você tem um propósito. E qual é o propósito que você tem? De estar aqui participando, né, destas lives, de estar participando de outras lives, buscando fortalecimento em Deus através da sua santa e poderosa palavra. Propósito é isso, é você saber por que você está aqui, é você saber por que você faz alguma coisa para alguém, é você saber por que você ora, por que você lê a Bíblia, por quê? Porque você tem um propósito. Assim como nós fomos criados para um propósito, nós também temos um propósito. Tá? Então vamos colocar em prática aqui nesse momento. Quero louvar a Deus pela vida desses irmãos que estão participando aqui comigo desta hora, nesta live. Que Deus te conceda a vitória que você precisa neste momento, tá? Eu quero fazer aqui essa oração. Você pode e deve orar junto comigo. Vamos repreender essas tempestades e a gente já vai terminar aqui esta live com esta oração. Vamos colocar em prática, vamos tornar a nossa fé em ação, vamos se esforçar para agir diferente da forma como os discípulos agiram. Longe de mim estar criticando eles, mas eu quero colocar uma fé em ação que possa mover o coração de Deus e a tempestade vai passar no nome de Jesus. Eterno Deus, nós especificamente queremos repreender, meu Deus e meu Pai, as tempestades que têm rodeado a vida dos teus filhos, a ventania que tem assoprado sobre a casa deles. Eterno Deus, tu conheces o caminhar de cada um, tu sabe o que os teus filhos precisam. Por isso, nessa hora, nós repreendemos, Pai amado, todo mal. Joga por terra, querido Deus, toda a fúria da tempestade. Meu Pai, que tu possa mudar esta situação, que tu possa mudar esta causa. Eterno, que tu possa transformar vidas nesta hora e neste momento. Aumenta a nossa fé, aumenta a fé daquele que está desanimado, fortaleça a vida espiritual daquele que está, meu Pai, sem esperança, daquele que está até mesmo distante da sua presença. Torna a aquecer esse coração com a sua chama, torna a aquecer esta alma com a tua presença, para que possamos avançar, para que possamos frutificar, para que possamos repreender todos os males, e assim nós já começamos a vislumbrar a bonança nas vidas que nos ouvem, a bonança nas famílias que nos atendem, a bonança, Pai amado, sobre aquilo que nos rodeia. Continua ainda cuidando de nós e nos abençoando até aquele grande dia. É a oração que eu faço a Ti nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Muito obrigado aí pela sua presença. A gente passa aqui rapidamente às sextas-feiras para orarmos, para estarmos juntos aqui nesse propósito, meditando alguns minutos na palavra de Deus. Deus abençoe a vida do meu sogro, da minha mãe, do meu pai, da Luciane,
da Marcela, da Michele. Glória a Deus pela vida de vocês. Tome posse da sua vitória. Tome posse da sua bênção, ok? Até domingo, querendo o nosso bondoso Deus, a paz de Cristo e uma ótima noite para os irmãos. Amém.